Boa tarde! Tudo bem, galera? Vão entrando aí, deixando seu nome, dizendo para mim de onde você fala. A Bruna já está aqui, então já vou chamar a Bruna para entrar. Vou arrumar aqui esse fone. Oi! Oi, Pri. Tudo bem? Tudo bem? Ai, que linda que você está! Cortei o cabelo. Muito linda. A gente logo de cara já vê uma diferença, né? Oh, nossa, tira um peso, né? Boa tarde, Edna. Débora, já Vou falei mandar boa aqui pro tarde. pessoal. Tá falando oi aí pra galera. A gente também vai aproveitar e compartilhar essa live. Você que já está aí, nós vamos falar de nutrição. E é interessante que nós vamos falar de um tema que talvez poucas pessoas conheçam, que é a nutrição holística, né? Então nós vamos falar de uma nova vertente dentro da nutrição. Um tema muito legal. A Bruna é a minha nutricionista. Eu super indico o trabalho dela, tanto que ela é a convidada para estar aqui e falar desse assunto. Já Obrigada. mandei para uma galera aqui. Bruna já mandou aí também? Tô mandando. Tem muita gente no meu Instagram. Né? Quem tá aí, gente, se quiser também fazer esse compartilhamento, é só clicar nesse aviãozinho e mandar, enviar pra galera, para eles estarem aqui presentes também com a gente. Pô, tem muito Certo? aluno mandando pra todo mundo. Bruna, eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar, dizer pra gente quem é a Bruna, há quanto tempo trabalha, como é que você desenvolve o seu trabalho. Uma apresentaçãozinha de você. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Bruna, nutricionista holística, eu coloco assim, porque sempre eu busquei uma coisa meio além do que a sociedade nos encaixa. Eu sou formada desde 2010, então faz um tempinho aí. E desde a minha formação eu já trabalhava com pelo menos as ervas e a metafísica da saúde. E fui crescendo nesse meio, fazendo cursos dentro das terapias holísticas. E um curso meio divisor de águas que eu fiz foi de uma graduação em fitoterapia integrativa com a Vanderly Marchiori, que é uma das minhas mestres, que eu gosto muito, e abriu muitos caminhos, porque cada profissional que ela trazia para nos dar aula, porque foi em um grupo pequeno de 10 nutricionistas, e todo um final de semana por mês nós tínhamos essas aulas durante 18 meses. Foi assim, engrandecedor, um divisor de águas, juntando nutrição e tudo aquilo que a gente vê além do ser humano. E eu atendo desde da minha formação, mais ou menos depois da graduação em nutrição clínica, que foi em 2012. E também fui professora de graduação na Universidade de Indaiatuba, do curso de graduação em nutrição. Então, tem muitos alunos aí me assistindo, eu já mandei também, compartilha para o restante. E então aí, eu faço atendimento nutricional, por enquanto só estamos online, e auxilio os alunos a entrarem também nessa área da nutrição holística. Porque eles me pedem, já tiveram aula, sabem o meu jeito, e me pedem para direcioná-los nesse campo. Boa tarde, Selma. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Ana Cláudia, Alê, Mônica, Andréia. Tem uma galerinha aqui. Bruna, e o Sandro aqui. Boa tarde, Sandro. Eu gostaria de entender o que é a nutrição holística, o que difere essa atuação da nutrição no campo holístico das outras vertentes da nutrição que a gente busca.
Bom, na faculdade a gente aprende que a gente só dá para ir até o ponto A, no máximo, às vezes até o ponto B. Quando a gente vai um pouco para a nutrição funcional, você amplia os seus horizontes, mas ainda assim fica muito na ciência. E a nutrição holística entra mais para você juntar o olhar amplo do paciente, então tudo que ele é, não só fisicamente, bioquimicamente, mas energeticamente, emocionalmente, espiritualmente, qual é a carga que ele traz e que vai influenciar nos hábitos alimentares. Então, a gente utiliza de ferramentas energéticas, né, como a biorressonância, florais, a saúde quântica e outras terapias holísticas. Eu utilizo a nutrição sistêmica, que foi a junção da constelação familiar com a nutrição, psicoaromaterapia, metafísica da saúde, o reiki para avaliar como estão os sistemas corporais, radiestesia. Então, todos os nossos cursos, a parte de terapia, a gente tenta olhar o paciente de uma outra maneira para poder fazer, né, ele entender, se auto-entender, para continuar o caminho dele dentro da nutrição para uma saúde melhor. Bruna, então quando você fala em nutrição holística, é esse olhar do indivíduo como um todo, é você olhar inclusive sistemicamente, né? Quando você recebe o seu cliente, você sabe que ele traz toda uma informação, né? Ele não é só ele é ele e todo... Oi, Flavinha, boa tarde. Ele é todo o sistema dele, né? Tudo que ele todo traz na história familiar dele. E ambiente. Isso é muito bacana, porque a partir disso é sentido um respeito muito grande pela história do seu cliente, né? Demais. E você chama seu cliente de cliente ou paciente? Você aprende mais. Paciente. Às vezes eu chamo de paciente, às vezes eu chamo de cliente. A maioria das vezes ainda tem o costume, pela nutrição, que a gente é paciente. Então, está fixo como paciente. Mas você não recebe essas pessoas só para doença, né? Recebe para as questões de saúde também. Sim. A maioria dos meus clientes, eles vêm com alguma queixa mais de peso, né? A maioria dos nutricionistas. Porém, quando chega, a gente vê que não é só o peso, né? Que devemos olhar o indivíduo. Então, quem é, de onde você veio, o que você faz, quais são os seus sonhos, quais são as suas expectativas comigo, como eu posso te ajudar. E vem muitas alterações emocionais junto, sim. Eles não vêm diretamente para isso, só que acaba indo no pacote. O que vem, como eu me coloco como nutricionista holística, são pessoas que, assim como você, tenho outras clientes que vêm, Bruna, eu estou com um pouco de pavor de nutricionistas, estou com reticências com nutricionistas por causa do estilo que a faculdade nos coloca de atuação. Então, quando eles veem o holístico e olham as minhas postagens no Instagram, a minha pessoa, eles se sentem à vontade de testar essa nova forma mais amorosa de nutrição. Bruna, quando eu te procurei, eu te falei exatamente isso, né? Foram muitas tentativas. E eu cansei de tentar. E quando eu li a respeito do holismo junto com a nutrição, bem, isso tudo já me fala de um trabalho de amor, porque a função do terapeuta holístico é muito isso, né? É o amor, é o olhar, integrar a pessoa, ver a pessoa como um todo e o respeito. E eu pensei exatamente isso. Bem, alguém que vai me olhar e respeitar a minha história, não serei apenas mais uma obesa na sala tendo que comer pão
da embalagem tal, Danone tal, essas marcas todas, né, que às vezes a gente sai com uma lista e não terei que seguir, será que é um plano? Ah, esse aqui é o plano fixo para você, ou às vezes até tira já a folhinha ali e te entrega, né? E a gente sabendo que nós somos únicos... ainda bem que isso tem mudado. Sim, sim. Inclusive, assim, você sabe que antes de chegar até você, eu cheguei em uma pessoa que foi sua aluna, né? E aí foi eu que não dei continuidade, porque não estava no meu momento, mas me senti também muito respeitada, né? Então já tinha tido esse olhar. Não, minhas alunas são todas maravilhosas. Foi esse olhar assim, bem, dá pra tentar mais uma vez, porque a linha dessa pessoa que eu passei já tinha sido maravilhosa, né? Mas existe muito do cliente, né? Do que ele está disposto, de onde ele está disposto a ir, muito mais do que o profissional, né? Fala isso pra gente como é. Sim, porque você, como nutricionista, você enxerga o caminho a ser percorrido. Então, como eu trabalho muitas vezes observando a composição corporal, a composição energética, a composição de elementos dentro da Ayurveda, dentro da medicina tradicional chinesa. Então, você sabe que o cliente ele tem um caminho a percorrer, só que você sabe que ele não vai conseguir chegar lá sozinho. Então, você utiliza dessas ferramentas para ele adquirir essas ferramentas de autoconhecimento para que ele consiga chegar lá. O que é o lá? É a autonomia alimentar. A saúde através desse sentir, ou cada vez mais ir para o interno e para o natural, para que o cliente possa ser livre do nutricionista. Então para você ser livre de mim, eu tenho que te dar as ferramentas para se autoconhecer dentro dos seus hábitos alimentares. Então você ensina seus clientes a voar. Eu não quero ninguém amarrado a mim, não. Ótimo. Isso é muito bom, né? A gente saber que não precisa estar grudado a um plano alimentar, olhando ali o tempo todo, senão eu não consigo, né? É um aprender. Sim. E aí cabe bem o seu trabalho como professora também, né? Porque você é professora até mesmo dos seus pacientes. Professora dos pacientes, sim. Então, dentro mais pita ou kapha, tem certos tipos de alimentos a serem consumidos. Por quê? O que você sente quando come? Você é mais quente? Você é mais frio? Então, como é essa troca? Como você se sente comendo isso? Quais são seus hábitos familiares? Né? De onde vem? Quem você é? De onde você veio? Para onde você vai? O que você gostaria? Bruna, aí você recebe lá um cliente com um histórico, às vezes até um histórico familiar, né? Então você recebe um cliente que te diz assim: eu sou obeso, minha mãe, vamos falar de uma mulher, eu sou obesa, minha mãe era obesa, minha avó era obesa, eu nasci assim, você sempre assim. Tem jeito pra mim? Já tentei de tudo, mas acho que é genético. Existe isso? Existe uma genética que te impeça de ter um corpo saudável? A genética só nos influencia 20%. O restante, os 80%, é o que você faz com toda a informação que você recebeu, não somente desde que você nasceu, mas também do campo da sua família de 4 gerações, às vezes até para mais, atrás de você. E tem toda uma conversação sobre olhar a pessoa além do peso. Então, quais são as questões que tem na sua família que fazem com que esta imagem, né, fixe como frequente dentro de pais e filhos, seja uma constante.
Então, a gente dá uma esmiuçada. Eu não faço trabalho de terapias, assim como psicólogo, psicanalista ou terapeuta, né, mais da mente. Porém, eu tento despertar naquele cliente que ele tem algo além para ser olhado, tem uma história familiar. Mais ou menos. Certo. Existe alguns processos que têm uma certa resistência e que às vezes até a pessoa pode te dizer, "Ah, mas eu quero mudar isso aqui, eu tô me esforçando, juro que tô, mas tá muito difícil." E aí a gente muitas vezes vê essa pessoa fiel a um sistema, que é isso que você falou, né? De trazer toda essa informação e às vezes querer fazer diferente, mas uma força muito grande segurar para Muitas essa vezes é uma diferença. exclusão, né? Eu quero. Não, eles não vêm fazendo. Eu não quero isso. Então, toda vez que você exclui algo, você olha para algo. Então, para onde você está olhando dentro do sistema? Quais são os comportamentos emocionais, os hábitos que essas pessoas têm que você não acolheu dentro do seu sistema? O acolhimento é olhar e ver que esse peso que você está querendo carregar não é seu. E você falar para isso, deixar o cliente ciente de que ele é protagonista da sua história e que a partir de agora ele pode honrar todo esse amor que veio, né? Porque a gente só faz por amor igual. Quando a gente fala o por amor, é até comovente. Então, você continua a fazer igual por amor. Você não está fazendo diferente, você está fazendo igual, só que é por amor. Para você fazer diferente, a necessidade de olhar, aceitar a história, ver como isso repercute, né, dentro do seu ser. A partir daí, você pode fazer algo diferente. Muito lindo isso. É uma. O amor é. Só de você falar já é um acolhimento, Não é por né? raiva, né? Eu tenho que, eu vejo muito assim, você chega lá no médico com o problema X e ele diz, sobe aí na balança. Bem, às vezes nem ele mesmo, né? Você passa lá com a enfermagem anotou lá seu peso. E aí ele diz, você tem que emagrecer 20 quilos. E você sai com essa bomba de lá, né? Tenho que emagrecer 20 E quilos, nem te ok. orienta, né, a quais profissionais procurar. E às vezes assim, por quê? Porque tenho. Tá, tenho por tais razões. Às vezes você procura com uma outra questão não bem relacionada a peso, né? Às vezes não é uma doença crônica, não é uma dor, não é isso, não é aquilo. Mas aí existe lá todo um conceito de IMC que precisa ser cumprido e você está fora dele. E você recebe a orientação de um médico X que não tem nada a ver com a paçoca, de que você tem que emagrecer. E aí é jogado dessa forma. Então se torna um peso, um fardo. Não se Mais torna um uma peso, coisa. né? Você não sai leve, né, dessa consulta. Você sai mais pesado, porque, poxa vida, ok, eu tenho que emagrecer. E como faz isso? Aí você começa a excluir Ou milhares de coisas e lembrando que o que a gente exclui é o que a gente quer emocionalmente é estar junto, ir de encontro. Vou excluir carboidratos. Qual é o aspecto emocional que o carboidrato, né, o açúcar traz pra gente? Então, toda vez que você está muito necessitado de açúcares e massas, né, que são tudo as mesmas coisas, você está na busca das suas relações. Como estão as suas relações? Então, a gente olha pai e mãe, que vai refletir nas nossas outras relações também, né? Marido, filhos. Então, como estão suas relações? Por que a necessidade de tanto açúcar, assim, tanto carboidrato, tanta massa? O que você precisa pegar é aquela imagem, papai, mamãe e filho, que não está internalizado dentro de você? Como que é essa imagem para você? Né? uau,
É a Olha, a Vânia está cintura. dizendo aí, o que a gente exclui é o que a gente está indo ao encontro. Nossa, nunca pensei nisso, faz sentido. É, Flavinha, faz todo sentido. Todo sentido, sim. Bruna, você começou a falar um pouquinho sobre alimento e aí você falou do açúcar. O açúcar está entre os alimentos viciantes, né? Tanto que a gente leva aí um período de até 21 dias para conseguir limpar a nível mental, né? O açúcar, e aí eu nem falo de a nível físico porque não tenho esse conhecimento. E porque ele vai se tornando um vício. É interessante que quanto mais açúcar, mais você quer açúcar, né? Sim, porque tem essa. Bioquimicamente ocorrem diversos picos de insulina que baixa o seu açúcar rapidamente e você quer mais açúcar. Então, quanto mais açúcar você come, você gera um ciclo vicioso de açúcar e fome. Fome, açúcar, fome, açúcar. E a partir desse tipo de hábito, né? Desse tipo de alimento que você ingere, você também faz com que o seu corpo fique aberto energeticamente e fisicamente para outras entradas. Então, junto com o açúcar, vai entrar toxinas, vai entrar parasitas que são ressonantes com essa energia de vícios e que vão piorar o seu quadro de sentir necessidade destes açúcares. Então, você vai alimentar bactérias que aumentam esse insight de essa busca por açúcar, você vai aumentar a ressonância com parasitas que buscam açúcares, com metais tóxicos pesados que alimentam esses tipos de parasitas. Então, fica um ciclo bem grande para limpar, que às vezes a pessoa não consegue sozinha. Aí a gente entra, né, para dar um help. Bruna, tem uma pergunta aqui do Sandro que eu achei super apropriada, assim, e talvez a questão de muitas pessoas. Inclusive, gente, se vocês quiserem ir fazendo perguntas aqui, pode ir colocando, fica à vontade para tirar suas dúvidas. Se tiver alguém aqui com uma questão contrária à perda de peso, que a perda de peso é a questão mais procurada nesse momento da vida cotidiana, mas também existe o pessoal aí que está querendo ganhar massa e tudo mais. Então, se tiver alguém nessa situação também, coloquem suas questões, fiquem à vontade. Bem, o Sandro pergunta assim: sempre que me proponho emagrecer, parece que o desejo por comida aumenta. Por que isso se dá? Que o proibido é ótimo, a gente adora, né? O que Proibido é mais gostoso. Né? O que é o proibido? Então, a gente precisa olhar o que dentro da sua história socialmente ficou proibido. Então, o que ficou proibido para você pode ser algo que você goste muito e você exclui. Excluiu, o seu corpo entra em estado de caramba, eu tirei isso de mim e eu gosto demais. Então, é como se você estivesse estressando o seu corpo. E esse estresse aumenta diversos hormônios que nos levam a agitação e maior apetite. Um apetite muito maior. Então, toda vez que você exclui esse olhar, deve ser o que é proibido para mim, o que é ressonante, o que é dissonante. O que é ressonante no nosso corpo? Quais alimentos eu vou escolher que me trazem um bem-estar? Não somente rápido, um bem-estar assim só para preencher um vazio interior, mas um bem-estar a longo prazo. E qual alimento é dissonante? Porque tem alimentos que nós incluímos dentro de uma dieta, por exemplo, castanhas do Pará. Dizem que é bom para todos. Mas é bom para quem? Para quem ela faz bem. Tem pessoas que uma castanha do Pará pode aumentar níveis tóxicos, pode gerar mais toxinas, dores de cabeça, ansiedade, aumento de apetite. Então, qual alimento é bom para quem? Então, a necessidade de você procurar
um profissional que te guie nisso, no seu autoconhecimento de quem eu sou, qual é o alimento ressonante para mim. Bruna, existe a possibilidade de um emagrecimento sem exclusão, um emagrecimento sem dor, sem esse processo todo que é restritivo? Existe isso? Dentro da nutrição holística, da nutrição com amor, né? Nós fazemos isto. Então, não há exclusão. Há uma troca, um autoconhecimento. Então, você, a partir do que você gosta, não vai excluindo. Você vai colocar dentro do seu hábito. Ah, peraí que me ligaram. Deu um pane. E essa questão maior de essa busca. Então, eu colocar para o paciente por que ele está buscando fritura, por que ele está buscando açúcares, por que ele está buscando isso e aquilo. Então, esse conhecimento vai trazer, né, uma elucidação para ele de quem ele é, pelo que ele para poder, a partir daí, fazer escolhas alimentares melhor. Então, são escolhas. Então, se ele escolheu comer um doce naquele momento, ele vai aproveitar e internalizar o que aquele doce quer dizer emocionalmente para ele. Então, é um olhar. Então, é como se eu estivesse comendo um afeto, por exemplo. Então, é um momento prazeroso de internalização de hábitos. Deixa eu só avisar a pessoa que está me ligando. Tá bom. Aqui. Pessoal, fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. Eu tenho aqui um montão de perguntas que eu posso fazer para a Bruna, mas a gente está fazendo essa live para vocês, então é bem legal quem está aí participando ao vivo poder fazer essas perguntas e aproveitar a oportunidade de aqui coletivamente tirar algumas dúvidas em relação à nutrição. Gente, apaixonada pela Bruna, que fofa. Olha, a Bruna deu uma saidinha, já vou chamar ela de volta. Flavinha, o trabalho da Bruna é realmente um trabalho muito lindo. Eu digo que eu já havia desistido de buscar uma ajuda profissional em relação à nutrição. E aí eu encontrei a Bruna. Bruna estava falando de você. Eu nem lembro exatamente como você me encontrou, mas as pessoas por ressonância se encontram, né? Então, é interessante que eu te encontrei pela internet. Te encontrei através de alguém que me mandou o seu contato, que não era para nutrição, era para outra coisa. Eu te mandei cliente, você atendeu essa cliente. Sim. Só depois de quase 2 anos eu cheguei a ter você de fato. Isso. Então, assim, foi um trabalho que fez curvas até eu, de fato, chegar em você para essa troca profissional, realmente. E a Flavinha estava falando aqui que ela está muito apaixonada pelo seu trabalho. Somos espelhos. O seu é maravilhoso também, Flavinha. Eu quero te perguntar agora a respeito de alguns alimentos específicos que aparecem na nossa vida com maior frequência. Então, tem algumas pessoas que têm um hábito alimentar que é quase que um vício. Então, assim, você diz para uma pessoa que gosta muito de todas as manhãs comer pão francês. E ela faz isso por 10 anos. Mas ela nem come um só, ela come 2, ela come 3 pães, assim, é uma paixão muito grande. E aí dentro do alimento que a gente deve buscar com maior frequência, dos que a gente deve buscar com menor frequência, existem os que deveria ser buscado numa menor frequência, né? E eu escolhi aqui para falar com você o pão francês. Lembrando, gente, que não existe vilão dentro da alimentação. Outro dia até vi uma postagem assim. O que é vilão? Vilão é aquela galerinha lá dos desenhos animados que são colocados como vilão.
comida não é vilão, né? Não existe vilão dentro da alimentação. Mas existem alimentos que a gente deve consumir mais e alimentos que a gente deve consumir menos. E a gente vê, Bruna, que muitas vezes cria um vínculo que ele é emocional, ele é afetivo, né? Ele não é nutritivo. É aquela fome do quê? Sim. Né? Ai, tô com uma fome. Vai lá, come uma maçã. Não, mas não é fome de maçã. Não. Não quero, não é isso que eu quero. É, a fome é emocional. E como faz dentro desse trabalho, a Nath falando que pão francês dá enxaqueca nela. Eu eu escolhi para falar o pão francês, porque o pão francês também me faz mal. Eu fico com muita dor no abdômen. Então, por isso que eu escolhi o pão francês. É uma das primeiras perguntas que eu faço. Não entendi, desculpa. Como você se sente depois de comer 4 pães franceses? Eu digo que assim, no meu caso específico não precisa ser 4, pode ser um só para já me sentir muito inchada e é real, é verdade. Tem uma distensão muscular na região do abdômen. E isso acontece com muita gente, mas gosta muito daquilo, né? Eu gosto muito, para mim, esse desconforto é menor do que realmente o meu objetivo, que é estar bem. Então, isso é emocional, isso é grande. Como que lida dentro da nutrição holística com esses alimentos que são Não, tem também outra emoção? Parte. Desculpa, não deu para entender, deu uma falha. De emoção. Tem a outra parte que é... Se faz mal, por que será que está te fazendo mal? Como está o seu trato digestório? Os seus ácidos estomacais? A sua liberação de bile? O seu intestino delgado? O seu intestino grosso? Então, tem anamnese, né? Tem perguntas que eu consigo saber, ou pelos aparelhos que eu consigo saber como está o seu processo metabólico. Quem sabe melhorando um pouquinho esses processos, você consiga incluir aí um pão francês sem causar tantas complicações. Tantos desconfortos. Olha, que interessante. Então, tem isso. Então, eu coloco como está o seu metabolismo, por que você está fazendo essas escolhas alimentares, quais são seus hábitos de criança, né? Como foi inserido isso para você? Você gostaria de fazer diferente? O que você gostaria de fazer diferente? E tem uma questão que é o que foi colocado para nós socialmente como normal. É normal comer pão francês? Desde quando? A partir de quando isso foi mudado? O que os seus ancestrais se alimentavam? Como você se sente olhando para esses dois lados? O hoje e o antigo. Então, tem várias indagações que isso vai para todas as comidas que eu acho que podem ser gatilhos para as alterações que os pacientes vêm trazendo. Então, são ansiedade, depressão, insônia, enxaqueca, constipação, obstipação, refluxo, queimação. Então, a gente aponta alimentos, vê como está o emocional, vê como estão as relações e vê o que pode ser mudado de pouquinho em pouquinho. Como são muitas variáveis, a minha consulta no final fica só, 5 pontos a ser mudados, porque eu já falei tanto, já fizemos tantas trocas, né? Que não fica exclusões, ficam observações a serem feitas. Bruna, e esse processo todo, ele é um processo muito cobrado? Quando você enxerga no seu cliente uma dificuldade em relação a alguma mudança pontual e às vezes necessária, como que é esse olhar seu para esse cliente, para essa pessoa que chegou até você? Como é essa ajuda? Como funciona?
Bom, eu não gosto de ser a nutricionista policial e eu não faço isso, eu acho. Mas eu mostro que tem um emocional por trás. Como será que está a vida dessa pessoa, o emocional dessa pessoa? E o que ele poderia fazer diferente? Porque estão trazendo efeitos adversos, né? Você sabe que quando o Sandro perguntou ali da sensação de desespero até que dá, né, por, por fazer uma mudança alimentar e buscar esse corpo saudável, buscar esse emagrecimento, me veio à mente a questão do sistema mesmo, né? Às vezes tem ali naquele sistema familiar uma memória de fome, uma memória de precisar comer bastante porque não sabe quando vai comer de novo, uma memória e uma crença que hoje dentro da PNL, da psicologia positiva, a gente chama isso de crenças limitantes, né? De que o saudável é quem come mesmo, então para ser saudável precisa comer bastante, até porque existe uma educação da criança nesse sentido, né? Ah, você comeu tudo, parabéns, né? Aquela festa toda porque a criança comeu tudo. Exato. E também a questão de não só comer em quantidade, mas em qualidade. O que vem muito, que a gente consegue às vezes esmiuçar de histórico familiar, são que pessoas que têm dificuldades em introduzir frutas com grande quantidade de água e vegetais com grande quantidade de água, tipo, mais crus mesmo, folhas e outras coisas mais diferentes, você tem uma ressonância de como isso indica entrar vida para o meu corpo. Isso pode indicar lá no passado desta família vidas perdidas que você, por amor, entra em ressonância e também não deixa totalmente a vida entrar em você. Forte. Forte e verdadeiro. Bem, esse olhar, esse trabalho dentro de um ser, de uma maneira integral e sistêmica, nem sempre é dito dentro do processo, né? Mas é internalizado pela nutricionista, pela Bruna, no caso. Então, você não precisa compreender todos os mecanismos. Às vezes o profissional que te atende compreende esse mecanismo e te conduz de uma maneira amorosa, né? Te conduz de uma maneira leve, plena. Existe, gente, então dentro do campo da nutrição, uma nutrição amorosa. Não precisa ser dolorido, não precisa ser sofrido. Apesar de ter choro, mas são choros de olhar, né? São choros de... Esse sou eu. Sim. Eu faço isso. Às vezes até uma conexão que parece que se eu deixar aquele alimento ali, eu estou me desconectando de alguém, né? A gente fala muito isso e agora eu vou me expor aqui. Né? Eu vou me expor aqui agora falando sobre o meu próprio processo, que é o me desvincular de uma mãe, se eu deixo um determinado alimento que inclusive não está me fazendo bem neste momento. O alimento que não está me fazendo bem neste momento, não é que ele não está me fazendo, ele nunca vai me fazer bem. Mas neste momento esse alimento não está me fazendo bem, mas ele me conecta a uma memória de mãe. E aí, gente, isso dificulta a Nath falando do leitinho, Nath, é o leitinho. Então, isso dificulta um processo e a Bruna traz esse trabalho de uma maneira muito amorosa. Ok, de que outras formas a gente pode fazer esse processo do se desvincular da mãe sem tirar a mãe de você. E isso é muito, muito amoroso, muito puro. A Flavinha está fazendo uma pergunta aqui pra gente. Um corpo magro é sempre saudável? Um corpo gordo é sempre doente? Que pergunta incrível. Não. Essa é uma questão que socialmente a gente vê
as pessoas acreditam que para ser saudável você tem que ser magro. Porém, um corpo magro não significa que ele é nutrido. Tanto nutrido de nutrientes, né, físicos, quanto nutrido emocionalmente. E para você falar que uma pessoa é saudável, você deve olhar para todos os campos da vida dela. Como ela acorda, como tá a pele, cabelo, né, o físico dela, a disposição, como ela dorme, com a respiração, digestão. Então, são muitas coisas a serem olhadas. E muitas vezes uma pessoa que vem com um peso acima está muito melhor, mais bem nutrido do que uma pessoa que está com peso dentro do padrão social. Então, e é interessante, não é Bruna, específico assim, não. Apesar de falarem, né, que o tecido adiposo produz mais substâncias pró-inflamatórias. Então, isso é um agravante, porém, tem pessoas que conseguem pegar essas inflamações e estão acostumadas com essas inflamações, até por questões de relações, e conseguem colocar para fora ou guardar. Bruna, é bem interessante que às vezes você é um corpo que é um corpo gordo que parece que tem tudo, né? Tá ali tudo em reserva. E aí quando vai fazer toda a avaliação, pode ser um corpo desnutrido, né? Existe uma desnutrição também dentro da obesidade. Sim, exato. Aquele corpo vai estar com diversas alterações metabólicas. Então, a gente pega para fazer um exame de biorressonância, vai indicar baixa produção enzimática, baixa liberação de ácido clorídrico, de mucosa. Então, tá faltando nutriente também, apesar de sobrar amor, né? A gente fica guardando aí um monte de amor. Bruna, e dentro do processo de tratamento, então vamos supor, você pega lá um indivíduo que ele no momento está sofrendo de desnutrição ou de colesterol, diabetes, essas mais diversas patologias que surgem dentro das questões nutricionais. Esse olhar para o tratamento, para levar o tratamento pensando numa forma holística. Tá travado, gente? É o meu que tá travado? Tá me ouvindo, Bruna? Certo? Então, assim, como que é esse olhar? Como que é esse nutrir? É através, tá? Eu vou ser mais direta, é através de um medicamento? Você indica medicamentos ou profissionais que trabalham com esse uso do medicamento, tanto para ganho nutricional ou perda de gordura? Como que é isso? Relacionando o seu paciente com o todo. Eu sempre disse aos meus alunos nas aulas que eu ensinava dietoterapia, não aceite que uma doença é para a vida toda, que não tem cura e que você não pode dar o seu melhor naturalmente como nutricionista. Eu não vou retirar nenhum medicamento, mas se eu vejo que este medicamento está fazendo muito mal para o meu paciente e que ele pode ter uma diminuição ou até mesmo retirada, eu converso com o médico deste paciente. E vou nutrindo o máximo que eu consigo fazer naturalmente com o meu cliente. Eu não costumo passar suplementos, encher de suplementos alimentares, até porque nós temos que tratar o digestivo primeiro, né? Então, para isso eu uso de ervas, muitas ervas. Então, quem estudou comigo, quem é meu paciente, vê que eu passo
faz batida disso, faz suco disso, faz chá daquilo. Eu escrevo frases para internalizar, ou alguma frequência mais quântica, ou até mesmo coisas mais simples, como cloreto de magnésio. Então, são coisas mais fáceis de pegar, nada de medicamento, são plantas. Bruna, e dentro do comer saudável, da alimentação viva, o que você teria para dizer para essas pessoas? Ó, a Débora falando, Se já for quero essa ressonante Já tenho, tô online para todo mundo, Brasil, Portugal, quem mais fala em português, porque inglês às vezes está difícil de entender. Com relação à alimentação viva, né, alimentação cru, que é uma alimentação mais enzimática, eu gosto muito de colocar para todos os pacientes. Quem tem esta dieta somente, né, somente o crudivorismo, eu observo e vejo como a pessoa vai se sentir, porque como ela é muito enzimática, a necessidade de gastar todos esses elétrons que ficam sobrando no nosso corpo. Então são pessoas que são mais agitadas fisicamente. Então são muito mais esportistas. Só que você trazer dentro de um dia alimentar um broto, um germinado, um suco de pânqueis, um suco de vegetais, nos traz muita energia, porque eles contêm todas as enzimas e toda a vitalidade que faz com que seu corpo não precise utilizar, né? Não gastar mais energia para digestão. É um boost. Boost? É esse o termo? Boost? Bruna, boost como se fosse assim, vou colocar mais energia nesse corpo. Certo. Você também faz atendimento para pessoas que são atletas, esportistas, uma pessoa que queira esse ganho de massa, só que de maneira natural, olhando para ele, olhando para as necessidades e para o biotipo do próprio corpo? Eu consigo auxiliar nas alterações, mas não é meu foco, não tenho formação em nutrição esportiva, que é um aprofundamento com cálculos específicos. Eu não me aprofundei em nutrição esportiva, o meu é a nutrição clínica mesmo. Então, o que ele tiver de quadro clínico, de alteração de metabolismo, eu consigo ajudá-lo tranquilamente. Sono, disposição. Certo. E para finalizar, eu gostaria que você, nesse momento, pudesse dar uma dica para esse pessoal que está aqui assistindo. Uma dica com esse olhar seu, amoroso, dentro da nutrição, que as pessoas possam, a partir desse momento, já buscar. Porque a gente sabe que uma alteração por dia, um olhar diferente por dia, acaba somando ao todo e a gente consegue fazer grandes mudanças e grandes transformações, né? Então, dentro do que poderia ser geral, existe alguma dica que pode ser dada? Posso dar duas. Uma dentro da nutrição normal, né? Que com toda essa questão de quarentena, que a gente fica muito dentro de casa, eu chacoalho os meus pacientes para eles pegarem sol. Porque o sol não somente vai nos ajudar na produção correta de vitamina D, mas também no excesso de suplementos de vitamina D, a equilibrar isso, e também mais outros 300 componentes que o sol sobre a gordura da nossa pele vai produzir e ajudar no equilíbrio da nossa imunidade. Então, tô tomando sol, tá, Nutri? Sol diariamente. Diariamente pode acumular, às vezes, um pouquinho, né? Em outro dia que não sai sol. Entre as
11 às 14 horas. Pega 15 minutos dentro dessas horas e se dispa o máximo que você conseguir. Pode pôr de biquíni, tem pacientes que vão nu mesmo, porque conseguem. E não tome banho com sabão por pelo menos 4 ou 5 horas depois que você toma sol, para poder esses compostos agirem e serem absorvidos. Com protetor ou sem protetor? Sem protetor químico, mas protegendo fisicamente o colo e o rosto. Com pelo menos, eu coloco uma cadeira em cima, mas você pode ficar na sombra, na parte do rosto, ou colocar um pano na frente, uma toalha mais escura. Certo. E dentro da nutrição holística, é uma frase que eu gosto bastante, que todos os meus pacientes têm acesso quando acessam um aplicativo de nutrição que eu utilizo lá nas informações complementares. Tem a frase, tem várias frases, mas uma que eu gosto é da nutrição sistêmica, que é quando você se vê diante de um impasse que são dos seus pais e que você gostaria de mudar. Por exemplo, meus pais e irmãos nunca fizeram atividade física. Por que eu vou fazer? Será que eu faço? Não faço? Vou deixar de pertencer? Meus pais sempre me deram e também comeram muitos produtos industrializados ou muitas frituras. O que eu faço? Eu faço uma frase olhando para esta cena. Obrigado, papai e mamãe, por tudo que fizeram. Eu internalizo a história de vocês. Mas a partir de agora eu faço diferente. Eu faço do meu jeito. Não é melhor e nem pior. É apenas diferente. E continuo a pertencer. Só, então, toda vez que você quiser mudar um hábito que vem familiar, você agradece, internaliza e faz diferente, porque fazendo diferente você não vai deixar de pertencer ao sistema, você vai curar um sistema, todos que vieram antes e os que virão depois. Meu coração ficou até quentinho. Que lindo. É o amor da nutrição sistêmica, né? Muito lindo isso, muito lindo o seu trabalho. Eu já tenho sido muito beneficiada por esse olhar, por esse amor e por essa paciência. Eu também, que a gente faz troca. A Bruna é minha nutricionista e eu sou a terapeuta dela. Então a gente conseguiu chegar aí nesse ponto de equilíbrio de trocar o nosso trabalho. E eu falo que é um benefício muito grande, porque não é só meu, não é só para mim, é para minha família, é para todos os que vêm depois de mim. Não precisa mais ser sofrido e não precisa mais ter dor. Então pode ser leve, pode ser verdadeiro e pode ser amoroso. E eu me sinto respeitada dentro desse trabalho. E recomendo muitíssimo que quem puder esteja junto da Bruna nesse trabalho também. Não precisa ser exatamente para uma perda ou um ganho de peso, porque nutrição não é isso. Nutrição não é perder ou ganhar peso. O peso do corpo, ele apenas está mostrando algo, né, pra gente. Pra qualquer alteração. Né? Tanto para mais, tanto para menos. O que eu mais vejo no consultório é peso. Nem tem o balanço exatamente, né? Acho que eu nem lembro de pesar. Eu nunca pesei com você desde que nós começamos. Porque tem muitas outras coisas. Essa questão não é de fato a mais importante. Existe, às vezes, até
uma perda de gordura e um ganho de massa quando a gente está num processo também de atividade física, e a balança pode acabar desmotivando nesse processo para quem está focado em apenas perder, né, ou em apenas ganhar. E o trabalho da Bruna traz para gente isso de uma maneira muito maravilhosa, que a gente pode nutrir por saúde, não por estética, não para o que os outros veem por fora. Oi, Rose, tudo bem? Então não é o que o outro vê, é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que tem dentro de mim. E isso é muito lindo dentro desse trabalho. Pessoal, está acabando a nossa live, são 17 horas. Nutrição vem de nutrir. E que linda essa inclusão holística, pois nutre tudo. É isso, Natália. Realmente é isso e é maravilhoso. Bruna, quero te agradecer imensamente por ter aceitado esse convite, por estar aqui na Semana da Terapia Holística, levando para as pessoas esse amor e essa forma sua de lidar com a saúde. Obrigada, Pri. Agradeço muito o seu convite. A sua semana tá maravilhosa. Nossa, todos que vieram até agora, eu assisti todos, né? Aprendi já bastante. A gente sempre aprende. Obrigada. Fico muito feliz de poder, junto com você, levar mais amor para o mundo. Gratidão. Vamos dar tchau juntas? Tchau, pessoal. Muito obrigada por assistir. terem Está estado aqui gravado, conosco. né, no GTV da Pri. Isso mesmo. Depois, talvez, no GTV da Bruna também. Descobrimos um meio de gravar no GTV do outro profissional. Beleza? É. Tchau, tchau. Beleza, Pri. Tchau. Um beijo para vocês todos. Beijo.